Abrindo aqui. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Escola de Leonismo do nosso Distrito LD1. Sim. Invocando a Deus pela grandeza da pátria, pela paz universal entre os povos, declaro aberta essa reunião de trabalho com os associados do nosso Distrito LD1 e convidados, com o tema Fake News. Aprenda a identificar e discernir e descartar a notícia. Com o companheiro Pablo Molina Leighton. Eu solicito, nesse momento, a nossa companheira secretária Aurelinda para, então, proferir a invocação a Deus. Invocação a Deus. Senhor, nós vos agradecemos o estar aqui reunidos para nos conhecermos melhor e, assim, poder servir melhor os nossos semelhantes. Dai-nos a humildade, a sabedoria e a força necessária para cumprir nossos deveres, com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos a bondade e tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos a servir a humanidade que sofre. Protegei nossa grande família leonística, a qual trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil e bendizei nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Convido agora, então, a nossa companheira Maria Carolina para cantar a primeira estrofe e estribilho do hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza que a pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Muito obrigado, companheira Maria Carolina. Saudamos as nossas lideranças leonísticas, começando aqui pela justificada ausência hoje da nossa primeira vice-governadora e secretária de junta, Liz Gabardo, por motivos pessoais. Queremos também dar as boas-vindas ao companheiro segundo vice-governador Celso Ferri, a sua companheira Luísa, o nosso PCC Cláudio Rigo, coordenador da Escola de Leonismo, a nossa PDG Lil Rigo, nossa coordenadora da LCIF, companheiro companheiro João Santos, assessor também da nossa Escola de Leonismo, companheiro PCC Péricles. E eu casei uma semana antes dela e ela foi minha madrinha de casamento. Eu vou botar aqui o microfone. Eu lembro. Fechou. Ok. Continuando. Mas a Uma minha boa noite mãe especial era também ao aquela nosso companheiro PCC João mais Pérez Duarte, nosso Companheira da coordenador. convenção do MLD, por favor, desligue falando, o microfone. As duas formavam uma dupla. A da dona Sininha era a única. A Cleia, com a mãe dela, é igual. Ok. E o nosso coordenador da GAT e também o assessor GLT do nosso Distrito L1, que também hoje justifica a ausência da nossa PDG Marilu por estar numa reunião do seu clube. Companheira Aurelinda Lopes Barreto, nossa secretária distrital, companheiro Luiz Agueto, nosso tesoureiro, companheiro Eugênio Pissaia, nosso tesoureiro adjunto, Léos presentes, presidentes de clubes, presidentes de divisão, convidados, associados do nosso Distrito LD1. Sejam todos bem-vindos a mais uma excelente apresentação que devemos ter da nossa Escola de Leonismo. E para nós ganharmos tempo, eu já passo a palavra ao coordenador da Escola de Leonismo, o companheiro PCC
Cláudio Rigo. Por favor, companheiro Cláudio. Obrigado, companheiro governador Carlos Silva, a quem eu cumprimento, faço os meus cumprimentos neste momento, e ao cumprimentá-lo, estendo meus cumprimentos a todos os companheiros, companheiras, dirigentes, léus, convidados que estão presentes nesta sala de mais uma edição, a apresentação da Escola de Leonismo, que hoje nós temos a satisfação de trazer para a sua apresentação o companheiro Pablo Leighton Molina, que é Molina Leighton, que é engenheiro eletricista pela UTFPR de Curitiba, atua na área de tecnologia, ele escreveu aqui desde os tempos da Telepar, nós fomos colegas de Telepar. Trabalha atualmente na Cisco, um dos líderes de tecnologia no mundo, liderando uma equipe de engenheiros do Canadá até a Argentina. E no Lions ele foi fundador, participou da fundação do Lions Clube Jardim Social e é um dos membros atuantes do Lions Clube Curitiba-Batel, com quem nós compartilhamos a nossa participação no clube. E eu tenho uma satisfação e uma certeza absoluta que ele se preparou e vai trazer informações muito importantes para a nossa reunião de hoje. Eu, desde já, agradeço ao trabalho da companheira Aurilinda, que será a moderadora deste evento. Então, passamos de imediato a palavra para o companheiro Pablo. Muito boa noite a todos, ao governador, ao convite PC Cláudio Rigo e todos os demais presentes. É com satisfação que trago para vocês um assunto bastante em voga, um assunto que ele, eu diria assim, até por desconhecimento, ele tem muita polêmica. E a intenção aqui é fazer com que vocês possam ter conhecimento e possam, como diz o título, identificar, discernir e descartar o fake news da notícia verdadeira. Então, eu começo com vocês com algo que tem a ver com o nosso leonismo, né? Que é isso, né? Todo companheiro ou companheira leão é um cidadão ou é uma cidadã. Isso todos nós sabemos. Mas, além disso, a gente pode adicionar mais coisas, né? Todo companheiro leão é um cidadão de referência. A gente tem valores que são tomados por referência por todos aqueles que a gente conhece, que estão no nosso entorno, sejam familiares, conhecidos, ou assim por diante. Além disso, a gente pode colocar mais uma coisa para o que é o companheiro leão. Ele costuma ser uma pessoa esclarecida. Então, é um cidadão de referência e é um cidadão também esclarecido. E, por último, não menos importante, o companheiro leão é um cidadão de referência, esclarecido e, principalmente, formador de opinião. Dentro de um mundo que está bastante turbulento, né, e o que tem sido esse ano e meio, né, não só naquilo que a gente está passando agora, mas se a gente falar turbulências políticas, turbulências econômicas e assim por diante, as pessoas em geral elas buscam os formadores de opinião. E dentro do que se propõe essa apresentação, essa sessão para vocês, é fazer com que vocês todos possam ser melhores cidadãos de referência, mais esclarecidos do que a média daquilo que vocês têm no seu entorno e que vocês sejam excelentes formadores de opinião. Eu acho que dentro daquilo que a gente tem como cidadania, como valor pétreo do leonismo, você poder ser um bom formador de opinião é bastante importante. Então, a agenda hoje é passar para vocês, nessa sessão,
A história e exemplos notáveis de fake news, tá? Não é um fenômeno novo, é um fenômeno que já tem um tempo. Quais são as motivações para que exista tanta fake news hoje em dia? E, na verdade, não é de hoje, vocês vão ver que os exemplos que eu vou trazer já são bastante antigos. Como é que a mídia social ela veio para multiplicar isso? Tá? A parte boa disso é que a mídia social também serve para você poder também esclarecer isso de uma maneira mais contundente e dispersiva. Por isso que a gente tem que ter as ferramentas certas para que nós sejamos o bom formador de opinião. Finalmente, vou passar do que seria a parte de fake news para algo que está bastante ligado, que é você poder identificar e analisar uma notícia qualquer, tá? E eu estou falando notícias que vão estar nas mídias tradicionais, e vou mostrar o modelo de negócio de qualquer mídia tradicional e por que ela muitas vezes vai distorcer uma notícia, por que a notícia não vai parecer completa, principalmente na hora que vocês comparam notícias de fontes diferentes, de mídias diferentes, e mídias tradicionais, mídias que eventualmente estão emergentes também, ou mídias que estão surgindo em função da facilidade que hoje a internet dá de você poder difundir informação. Então, a gente vai ver como a internet proporciona uma quebra de paradigma nessas mídias tradicionais, por que mídias emergentes estão surgindo, de que forma elas vêm inovar dentro de uma realidade que está cada vez mais movimentada. E, por último, analisar e criticar as notícias no dia a dia, ou seja, vocês poderem ter um discernimento para vocês poderem analisar notícias que muitas vezes são nebulosas. Eu já tive exemplos de notícias que eu tenho que consultar 8 fontes diferentes para formar uma opinião, né? Muitas vezes a notícia, ela em si, na fonte, ela é nebulosa. Principalmente se a gente vai para o lado político, né? Onde as coisas demoram para se formar e você poder ter realmente um fato que seja sólido, né? Para você poder formar uma opinião. Então, a gente vai ver tudo isso. Vamos lá. Dos 2 temas que tem ali... a gente vai falar de 2 coisas que estão ligadas uma na outra. A primeira é o fake news. Então, essas 2 definições eu tirei da própria internet, do Wikipedia. Tá? O fake news é uma forma de notícia que consiste ou numa distorção, ou numa mentira deliberada, espalhado por meios de comunicação de uma maneira bastante ampla, ou nas redes das mídias sociais que vocês já conhecem. Tá? A questão de você ter hoje uma propagação digital faz com que o volume e a quantidade de notícias falsas seja maior do que aquilo que a gente está acostumado antes. Tá? E isso acontece não só para as notícias, para as notícias que são eminentemente falsas, mas para aquelas notícias que também podem ser parcialmente falsas ou podem ter parcialidades que nos levem a uma conclusão precipitada errada. Tá? E aí a gente vai para o segundo metade aqui, que é o jornalismo amarelo. Tá? O jornalismo marrom vai um passo além. O jornalismo amarelo é um termo que veio dos Estados Unidos, quando começou a aparecer técnicas que mídias tradicionais de imprensa, na época, adotavam para eles poderem ter audiência. Então, quando a gente fala de mídias tradicionais, a gente está falando de mídias privadas, que tem que ter lucro e que o fator primordial, né, para que um jornal possa ter anunciantes é que ele tem audiência. Então, foi uma época onde alguns jornais eles faziam de tudo para poder ter audiência, inclusive publicando notícias que eram ou distorcidas ou que eram
mentirosa ou de fofocas sensacionalistas, divulgação de escândalos e assim por diante. Então, o jornalismo amarelo é usado hoje como um termo pejorativo para denigrir qualquer jornalismo que trate as notícias de uma maneira antiprofissional, não neutra ou antiética. Tá? Então, infelizmente, hoje a gente tem isso também, vindo de mídias tradicionais, que normalmente a gente dava credibilidade, e que, por isso mesmo, eu coloquei os dois termos juntos, porque eles se misturam. Na hora que a gente... Uma coisa é uma fake news vir por uma mídia como o WhatsApp ou um post de Facebook. Outra coisa é você ter um jornalismo em cima de uma mídia que tem um certo nome no mercado, mas muitas vezes está distorcendo a notícia, e eu vou mostrar para vocês por que isso acontece, a distorção da notícia. Então, como eu falei para vocês, são dois termos que eles se misturam, né? E o fake news ele pode estar nos dois lados, como uma coisa isolada ou mascarado dentro de uma notícia ou dentro de uma mídia que tem um certo renome no mercado. Vamos ver um pouco de história em cima disso. O fake news não é algo recente, muito pelo contrário, fake news sempre existiu. Nós temos uma vantagem hoje em dia. Em função da liberdade que a internet nos proporciona, hoje é mais complicado, mas ao mesmo tempo é mais fácil você ver a legitimidade de uma notícia. Hoje é mais fácil você desmascarar uma notícia falsa do que antigamente. Então, esse é o primeiro exemplo que eu passo para vocês. Isso aqui foi na Alemanha, pós-Primeira Guerra, 1935, tá? O Partido Nazista já estava ocupando cargos importantes no poder, ainda tinha assim um presidente, o chanceler na época era o Adolf Hitler, tá? E qual que foi o incidente? O Reichstag foi incendiado pelo a notícia foi a seguinte: o Reichstag é incendiado pelo movimento comunista num complô terrorista. Tá? Essa foi a notícia da época e foi noticiado aí as fotos, né, do Reichstag pegando fogo. Tá? Essa notícia se difundiu, tá? O Partido Nazista já tinha um poder de comunicação importante na época, tá? Principalmente no rádio. Tá? Então, o Partido Nazista já aproveita e difunde essa notícia pelo rádio, então teve bastante difusão. E no dia seguinte ao incêndio, o chanceler alemão Adolf Hitler demanda o presidente Hindenburg a submeter um decreto emergencial restringindo a liberdade do cidadão, ou seja, coloca em estado de emergência, né, o Estado alemão, e promove a caça aos comunistas, prendendo os comunistas. Tá? Hindenburg aprova o decreto porque temia, né, que, devido à difusão dessa notícia, o apoio popular fosse contra qualquer tipo de ação contrária. Então, ele aprova o decreto e se começa a caça aos comunistas. Então, os principais comunistas são presos e apenas uma semana depois eram as eleições na Alemanha. Com o principal opositor preso, que eram os comunistas, tá? Os nazistas vencem. E aí começa a escalada, né, do nazismo dentro da Alemanha, como vocês já sabem muito bem, né? E aí culminou aí na Segunda Guerra Mundial. A notícia em si de que o movimento comunista tinha arquitetado e executado, né, o incêndio era mentirosa. No final, o culpado pelo incêndio foi sim um comunista, mas ele arquitetou, ele executou, ele fez o incêndio sozinho. Ele não teve nenhum outro apoio, tá? Mas essa divulgação de fake news fez com que o Partido Nazista conseguisse eliminar a oposição e ganhar a eleição. Então, nesse caso aqui, houve uma motivação forte política para a divulgação de fake news. Tá? Segundo fake news, esse aqui é bem mais recente, no início da pandemia. E para quem mora
aqui no Paraná, principalmente em Curitiba, que é onde se divulgou mais, vai lembrar do que foi. Tá? Brasil 2020, a gente estava começando a pandemia. Tá? A notícia que foi divulgada é que o papel higiênico ia faltar no Brasil, porque já estava faltando nos Estados Unidos devido à pandemia e a falta de matéria-prima vindo da China. Tá? Essa notícia já estava realmente rodando nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, sim, depende de papel vindo de matéria-prima vindo da China. Tá? Mas aqui em Curitiba, que eu vivi isso em Curitiba, nós vimos a corrida ao supermercado e todo mundo comprando rolo e papel higiênico. Tá? Então, foi assim que aconteceu, foi assim que a gente viu nos supermercados. Tá? Qual que é o verdadeiro lado da história? O Brasil importa nada de papel higiênico do exterior. O Paraná é um dos maiores produtores de celulose do Brasil. Tá? Se não o maior, tá? Todo o papel é produzido dentro do país. E ainda por cima, aqui no Paraná, nos arredores de Curitiba, não é nem na região metropolitana, a gente tem uma das maiores fábricas de papel higiênico do país e uma das mais tradicionais de papel higiênico, que é a Mille. Tá? Na época, eu tive que divulgar foto da marca Mille com o endereço de Curitiba. Tá? A Mille tem 3 fábricas de papel higiênico no Brasil, sendo que uma delas está em Curitiba. Tá? Então, foi uma corrida exacerbada ao supermercado. Faltou, sim, papel higiênico em muitos casos, porque o pessoal comprou mais papel higiênico do que traseiro, né? para limpar. Tá? E aconteceu essa corrida. Tá? E foi devido a um fake news, que simplesmente se espalhou como pavor, né, de ficar sem papel higiênico. E não havia fundamento nenhum. A gente sabe, a gente tinha um suprimento interno de papel higiênico para qualquer tipo de intempérie aí intestinal. Tá? Então, esse aqui é um fake news foi um pouco mais engraçado, não gerou grande prejuízo, mas ele gerou uma desordem nos supermercados. Tá? Nos supermercados, naquela época, a gente via carrinhos cheios de papel higiênico, né? Uma corrida desesperada aí ao papel higiênico. Tá? É um exemplo local que aconteceu o ano passado, e está bem perto da gente, né? E que muita gente provavelmente daqui caiu também e comprou mais papel higiênico do que precisava. Tá? Então aí vocês podem ver, bom, qual que foi a motivação aqui? A motivação aqui foi basicamente vamos ver o que vai dar, o que eu vou chamar de efeito Nero, tá? Vamos colocar o fogo na casa, né? Então vamos ver o que vai acontecer de desastre aqui, tá? Então isso é para vocês verem que a fake news ele vai ter um motivador, tá? Em geral vai ser um dos 4 motivadores que vocês veem. Um motivador muito forte o fake news ter um motivador por trás político, tá? Partidos políticos têm muito dinheiro, tá? Não vou particularizar, não estou falando nem de Brasil somente, estou falando a nível global, tá? Então, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, é o primeiro motivo. O segundo motivo é motivo monetário, tá? A gente tem exemplos de fake news que tem como objetivo, por exemplo, alterar o valor de uma empresa, denigrindo a imagem ou inflando a imagem, tá? Tivemos aqui casos, né, de empresas que foram infladas através de uma exposição exacerbada na mídia e que depois a empresa simplesmente implodiu porque ela não tinha um fundamento para ela poder crescer da forma como estava sendo divulgada na mídia. É uma outra forma de você inflar
você está noticiando falsamente o que uma empresa realmente vale. E tivemos, obviamente, depois o prejuízo disso, né? Muitos acionistas foram prejudicados por conta disso, e o dono da empresa, ele foi depois processado judicialmente, foi para a cadeia, inclusive. Então, estou dando um exemplo de uma grande empresa aqui que também teve o seu auge, né, de fake news para poder inflar a empresa, depois a empresa implodiu. Tá? Depois disso, em menor magnitude, eu diria que as fake news mais poderosas são aquelas que têm dinheiro por trás, que estão sendo patrocinadas. Tá? Então, estou falando em motivação política e monetária, tem dinheiro por trás. Tá? As duas próximas é fama, tá? Uma pessoa simplesmente divulga fake news dizendo que é isso ou aquilo, simplesmente para poder alcançar a fama, tá? Ou muitas vezes dizer que foi ela, né, que está envolvida nessa notícia. Como eu falei para vocês, tem uma magnitude menor, mas acontece também. A gente tem tido alguns exemplos disso acontecer, tá? E o último, que eu chamo de efeito Nero, tá? É o efeito que eu quero ver Roma pegando fogo, né? De você noticiar um desastre que vai acontecer sem que ele efetivamente tenha fundamento, tá? A gente tem, sim, de novo, numa menor magnitude, muitas vezes fake news que tem como objetivo um propósito sádico, um propósito de realmente de fazer com que a casa caia, com que a Roma pegue fogo e assim por diante. Então, são esse tipo de coisas que a gente tem que levar em conta, que a fake news ela não vem de graça, ela tem alguma motivação por trás. Vamos lá para a primeira ferramenta que a gente usa muito no dia a dia, o WhatsApp, tá? Eu diria que o WhatsApp é o maior ofensor hoje em dia enquanto a divulgação de fake news, tá? Por quê? Porque ele se multiplica muito rapidamente. Eu acho que alguns de vocês já notaram que, para aqueles que fazem parte de muitos grupos ao mesmo tempo, às vezes vem uma notícia em corrente, né? E às vezes aparece num grupo, aparece no outro no mesmo dia, aparece no mesmo período, às vezes aparece à tarde nos dois grupos. Então, a velocidade com qual uma corrente se espalha é muito grande, tá? Então, a rapidez com qual ele se multiplica é realmente bastante grande. O maior problema do WhatsApp é que o rastreamento é impraticável. A única indicação que você tem no WhatsApp, vocês podem ver aqui, tá? Desculpa aí pelo inglês, em português vocês veem em mensagens que são redirecionadas muitas vezes, vocês vão ver essa anotação aqui antes da mensagem, tá? Então, aqui ele está realmente dando essa indicação, tá? Então, coloquei propositalmente, esse é o nosso grupo do Lions Clube Curitiba Batel, é nosso grupinho do WhatsApp. Estou colocando aqui uma notícia que foi noticiada, não é uma fake news, tá? Mas digamos que é uma notícia que você suspeita, será que essa notícia é verdadeira ou não? Então, primeira indicação de que pode ser uma corrente suspeita, uma corrente de uma notícia falsa ou verdadeira. Foi a primeira reação que eu tive. Opa, peraí, essa notícia aqui ela já foi encaminhada muitas vezes, então é uma corrente. É uma corrente, uma notícia falsa ou verdadeira? Não sei. Deixa eu ler a notícia e ver se ela tem nexo, né? E realmente, vendo a notícia em si, foi antes de baixar a temperatura em Curitiba na semana passada, né? E aí veio essa notícia aqui. Olhando assim por cima, ela parece ter lógica, ela parece ter nexo, parece ser verdadeira, tá? Qual que é a segunda indicação de uma notícia que foi reencaminhada muitas vezes? O WhatsApp, agora, ele tem um novo recurso, que é essa lupa aqui. Então, em notícias que são reencaminhadas muitas vezes vai aparecer essa lupa aqui. Para que serve a lupa? Vocês podem
pressionar na lupa e o WhatsApp vai procurar automaticamente no Google a ocorrência dessas palavras, tá? Desse parágrafo, para ver que ocorrências ele acha na internet, tá? E com isso ele te dá uma ferramenta a mais para que você possa verificar a veracidade dessa notícia, tá? Quando é uma corrente de fake news, quando você faz essa pesquisa no Google, em geral ele vai te dar algumas ocorrências, tá? Ele vai te dar alguma ocorrência em cima de site que já está, em geral, questionando ou já confirmando que é um fake news, tá? No caso dessa notícia, eu fiz a pesquisa, não achei nada, então eu assumo que essa notícia realmente ela é verídica, ela é útil, inclusive de utilidade pública, tá? Que nesse caso aqui era para informar, né, de que a Fundação de Amparo Social de Curitiba tem o Sopom Curitiba, né, e além disso tem meias, tokens e cobertores para distribuição daqueles necessitados, né, para o auxílio contra o frio, tá? No combate ao frio. Ok? Então, essa é a melhor forma de vocês poderem, na hora que vocês veem a notícia, vocês inconscientemente já desconfiam. Será que isso aqui é uma notícia para levar em conta ou algo que é fake? E aí vocês já podem fazer a pesquisa aqui diretamente no WhatsApp. E, de novo, desconfiem daquilo que vem por corrente, que já tem uma indicação clara de que foi redirecionado várias vezes. As outras mídias, Facebook e YouTube. Eu estou juntando as duas porque elas têm duas coisas em comum, que é o like, tá? Elas funcionam através de likes, tá? Tanto o Facebook quanto o YouTube, ela tem duas coisas em comum. Na hora que você navega na internet, tá? Tanto o Facebook quanto o YouTube, eles pegam essas palavras-chave que vocês pesquisam na internet, mesmo que vocês não estejam no Facebook e no YouTube. Lembrem-se que o YouTube é propriedade do Google. Então, toda vez que você está inscrito usando o browser, o navegador do Google, tá? O Google está usando aquilo que você está pesquisando para alimentar o perfil teu com palavras-chave que ele vai alimentando e conhecendo você melhor. E na hora que você vai para o YouTube, ele vai usar as palavras-chave que você usou no navegador para te dar ocorrências e vídeos que têm a ver com as palavras-chave que você usa todos os dias. Por isso que na hora que você vai para o YouTube, começa a aparecer tema que é do teu interesse. Porque se você está navegando em cima de temas do teu interesse, o YouTube fatalmente vai te dar também temas do teu interesse. Faz parte do algoritmo de pesquisa e de busca do YouTube e do Google para sempre te dar temas que te interessem, tá? O Facebook também funciona da mesma forma. Você vai atrás de grupos, de amigos e de posts de temas que sejam do teu interesse. Ele vai usar essas palavras-chave de tudo aquilo que você comenta para que ele te dê posts depois sugeridos de temas que tem a ver com aquilo que você comenta, com aquilo que você dá like e assim por diante. Tanto no YouTube quanto no Facebook, tá? Então, o que essas duas mídias têm em comum? São algoritmos que sempre vão olhar aquilo que você pesquisa, aquilo que você navega. E sempre eles vão criar ocorrências em cima daquilo que você pesquisa. Fiquem de olho em cima disso, porque isso tem a ver com o seguinte. Apesar de a gente não conhecer como é que o algoritmo funciona profundamente, tanto no YouTube quanto no Facebook, na verdade, é o segredo 7 chaves deles, eles guardarem esses algoritmos e mudarem constantemente esses algoritmos, tá? A gente sabe que os algoritmos aproximam os temas que são do teu interesse. Eles sempre vão estar revolvendo em cima desses mesmos temas ou de temas parecidos com o teu interesse. Querem fazer o teste?
zerem o navegador de vocês, saiam da conta do Google no navegador e entrem no YouTube de novo. Vocês vão ver que o YouTube não vai saber o que sugerir para você de vídeo. Vão vir vídeos, sei lá, de Barbie, de um conjunto de pop do momento que você nem tem conhecimento porque ele não conhece você. O YouTube e o Facebook só começam a conhecer você quando você se loga com o teu usuário e começa a pesquisar coisas que são do teu interesse. Por que eu estou repetindo tanto isso? Porque à medida que você vai se interessando pelas coisas que você gosta, tanto o YouTube quanto o Facebook vai aproximando também pessoas e temas que revolvem em cima daquilo que é do teu interesse, tá? E aí eu digo o seguinte, é o oposto à lei dos ímãs, né? Que polos opostos se atraem. Tanto o Facebook quanto o YouTube faz com que polos do mesmo sinal continuem se atraindo cada vez mais. Então, eu gosto de... Vou para futebol. Gosto do Flamengo. Ele vai me aproximar de flamenguista e não vai me aproximar de gente do Vasco da Gama, tá? Por quê? O meu interesse revolve em cima disso. Então, os algoritmos, por si só, acabam propiciando a criação de tribos. E por isso que a gente vê hoje, no mundo digital de mídias sociais, cada vez mais ocorrências em cima de polarização extrema, inclusive de grupos extremistas, porque em função desses algoritmos, essas tribos acabam se atraindo com mais facilidade do que acontecia antes de terem mídias sociais, tá? Então, esse é algo que vocês têm que ter em conta, tá? Qual a dica que eu dou para vocês, tá? A gente tem uma tendência natural em querer se relacionar com pessoas que têm as mesmas afinidades nossas, tá? E podem ser afinidades de hobbies, pode ser afinidade de profissão, pode ser afinidade de partido político, ideologia política, pode ser time de futebol. Então, o grande problema é que se você está muito apegado à questão de Facebook, de YouTube, essas tribos acabam se atraindo cada vez mais. E você você tem mais dificuldade em praticar diversidade, em querer aceitar, muitas vezes, uma opinião que é contrária à tua. Sem falar, puxa, eu sou da ideologia partidária X. Não quero nem saber o que o partido Y está falando. O Facebook e o YouTube te dá condições de você se afastar cada vez mais de opiniões contrárias à tua. Tá? Então, minha dica é, pratica a diversidade. É importante você se amigar também com gente que pensa diferente de você, que pensa o oposto de você. Porque, às vezes, você está errado e eles têm razão. Mesmo que você não goste da outra tribo. Mas, às vezes, eles têm razão. E no mundo polarizado, a gente tem que praticar a diversidade para a gente poder ter as opiniões diversas, para a gente poder ser um melhor formador de opinião. De novo, às vezes a gente está errado. E a gente precisa escutar o certo do outro lado. Tá? Tenha consciência da sua ideologia, principalmente a ideologia política. Tá? O time que você torce e quais são os contrários é muito fácil. Mas muitas vezes você mesmo não tem consciência da tua ideologia política, né? E, de novo, se amigue, inclusive, com gente que é de uma ideologia política contrária à sua, porque é bom você conhecer o outro lado da história. Muitas vezes você tira coisas boas disso, tá? Para mim, o ícone de tudo isso de diversidade é um cartoon que a gente tem, uma tira que a gente tem aqui em Curitiba, os que são em Curitiba conhecem os três aqui, estou falando dos três inimigos. Uma tira que foi criada pelo Thiago Recchia, nos idos aí da Tribuna do Paraná, e é, para mim, o ícone emblemático, né, do que é você cultuar a diversidade, né? A tira trata
da rivalidade eterna que a gente tem aqui em Curitiba, dos 3 maiores times, né, que é Atlético, Paraná e Coxa Branca, e a tira trata dos 3 inimigos, que um é Atleticón, o Paranito e o Corisco, né? E são charges, né, em cima de quem venceu esse fim de semana, quem deixou de vencer, mas o grande conclusão, a moral da história, qualquer tira que ele tem, é a amizade que se cultua mesmo que cada um dos amigos seja de times opostos, né, de times contrários. Então, eu coloco aqui como um exemplo de como nós, como leões, a gente tem que cultuar essa diversidade também. Poder conviver com pessoas que são muitas vezes diferentes. E eu tenho, dentro do que o Cláudio falou, do time que eu lidero em todas as Américas, eu tenho a felicidade de poder praticar essa diversidade, poder conviver com gente que tem culturas diferentes da minha, que tem religiões diferentes da minha, tem ideologia política diferente da minha, e a gente, apesar de não precisar, porque a gente poderia só falar de trabalho, a gente consegue, muitas vezes, numa mesa de restaurante, falar, inclusive, desses assuntos sem que a gente brigue, sem que a gente aconteça nada. Isso é muito importante para que você, muitas vezes, possa tomar em conta uma notícia que vem de um assunto que você não gosta, porque é muitas vezes da outra tribo que você não gosta, muitas vezes levar em conta, analisar, tá? E aqui no meio eu coloco o seguinte, um caso que houve nos Estados Unidos durante as eleições, foi o diretor de campanha política da Hillary Clinton, né, foi vazado alguns e-mails dele, e os e-mails foram analisados e tratava em cima de algumas palavras código-chave. E a palavra código-chave era pizza cheese, tá? E aí foi descoberto que ele tinha ligações com uma certa pizzaria, que é essa pizzaria que vocês veem aí, a pizzaria Comet, tá? E que supostamente essa pizzaria está ligada a um esquema de pedofilia infantil, tá? E as palavras-chave eram X pizza, que na verdade as iniciais elas codificavam child pornography, a inicial C e P. E por aí começou todo um dossiê, um complô em cima de algo que envolveria inclusive a Hillary Clinton no esquema aí de pedofilia, de lavagem de dinheiro, perjúria e assim por diante. Esse negócio ele foi noticiado por algumas mídias, uma delas foi essa aí, a True Pundit, tá? Foi investigado, tá? E depois se descobriu que era tudo falso. Foi tudo uma armação, tá? Essa True Pundit era uma mídia que foi criada e ela cresceu rapidamente através de likes falsos e se criou uma credibilidade, entre aspas, em pouco tempo, simplesmente com o intuito de poder denegrir e poder explodir a campanha política da Hillary Clinton em favor da campanha do Trump. Tá? Então, esse esquema foi chamado de Pizzagate, por causa da menção aí da pizzaria, e teve um alcance muito grande nos Estados Unidos. E prejudicou a campanha da Hillary Clinton. Né? No final, ela não se elegeu. Né? Quem se elegeu foi o Trump. Esse é um outro exemplo de um fake news que se alastrou rapidamente, aí usando as mídias de Facebook, de YouTube, se alastrou rapidamente nos Estados Unidos e acabou afetando uma eleição. Uma das formas que se usa hoje para você provocar likes, e qual que é o efeito do like? Quando um post ou quando um vídeo tem muito like, ele acaba pesando na máquina de pesquisa ou do YouTube ou do Facebook para que ele espalhe o post ou o vídeo para mais pessoas, tá?
E há uma forma forçada de fazer isso, os likes, que chamam click farms, tá? Estou mostrando para vocês uma foto de um click farm, aí vocês podem ver a multitude aí de celulares que estão aí e obviamente tem funcionários aí que simplesmente ficam clicando, né, em cima daquilo que foi contratado para dar like, tá? Esse click farm foi descoberto na Tailândia, tem infelizmente outros países que sofrem desse tipo de negócio também, tá? E assim que um site, um post do Facebook, tá? Ou um vídeo do YouTube pode buscar credibilidade forçada através de milhares ou até de milhões de likes num vídeo, num post ou de uma notícia, tá? Os click farms, inclusive, podem ser usados para catapultar opinião em massa, né? Para fazer com que uma fake news ganhe credibilidade e passe por uma notícia verdadeira, tá? Então, para vocês verem, obviamente, esse serviço aqui é contratado, tá? Então, para uma fake news alavancar dessa forma, o fake news tem que ter um patrocínio para que possa contratar essas click farms aí no exterior, tá? Então, esse aqui é para vocês terem uma ideia de como isso pode gerar tração forçosamente, né, através de contratação desse tipo de serviço. Tá? Isso aqui foi é um exemplo de uma notícia que apareceu no WhatsApp, do LD1, tá? Era uma notícia, né, de uma paraibana, a Milena Cristina Califa, que representou o Brasil na Olimpíada Mundial de Física, né? Então, temos uma física nordestina que ganhou o primeiro lugar numa disputa com 75 países. E aí, né, o mimimi, que como não é futebol, ninguém noticia, fica aí nossos parabéns, né? Ou seja, como não é futebol, ninguém noticiou. Então, é o gancho, é a isca para que a notícia se multiplique, que você compartilhe e tudo mais. Muito bem, caiu no nosso LD1. Algumas pessoas deram parabéns e tudo mais. Vamos lá, vamos pesquisar a tal da Milena. Bom, como é que se pesquisa uma fake news? Felizmente, nós temos um site que é hoje unanimidade no Brasil, se chama boatos.org. Boatos.org foi um site criado por vários jornalistas para começar a coletar suspeitas de fake news e fazer a pesquisa em cima do fake news, da notícia em si, para ver a veracidade ou não daquela notícia. Então, o boatos.org, ele tem uma máquina de pesquisa também. Então, o que eu fiz? Eu fui aqui no boatos.org e coloquei, só para não ter que digitar muito, coloquei o nome da menina, Milena Cristina Califa, no boatos.org, e aí já me apareceu, tá? Tá aqui a notícia, tá aqui o resultado, é boato, tá? Milena Cristina Califa, tal. Aí vocês já podem ver que a foto já está ampliada aqui, que é a foto original, tá? E, na verdade, se trata de mais um trote, de mais um boato, de cima de uma notícia que, na verdade, a menina que está na foto não é física coisa nenhuma. Na verdade, a menina era uma ex-atriz de filmes adultos, libanesa. Hoje em dia, ela é comentarista esportiva, tá? E que, aí vocês podem ver pela foto, tinha a ver talvez com algum dos filmes que ela fazia. Então, aqui você consegue ver claramente Mia Khalifa, que é o nome verdadeiro dela, com Milena Cristina Khalifa. Obviamente, fizeram a adaptação, abrasileiraram o nome, né, para colocar na notícia, parecer verdadeira, mas na verdade é bem falsa. Aqui eu coloco para vocês a descrição da moça e a profissão dela, a carreira dela, né? E apesar de que sim, nós temos vários estudantes de ponta no Nordeste em matemática e em física, e sim, temos vários estudantes que sim ganharam prêmios em matemática e física, inclusive a nível mundial, mas essa tal de Milena, o negócio físico dela é outro. Tá? Então, é um caso onde vocês podem pegar qualquer notícia que vocês venham
Seja no WhatsApp, vocês podem copiar algumas palavras-chave, entrar no boatos.org. Vocês podem vir no Facebook, às vezes uma notícia que já aparece para vocês suspeitos. Será que é isso mesmo? Vocês param, vão no boatos.org e fazem a pesquisa. O boatos.org não aparece nada? Vão no Google, façam a mesma pesquisa no Google. O Google muitas vezes vai te dar uma ocorrência de quem que é a dita cuja. O que é a notícia? Aparece em outros jornais? Aparece em outras mídias que não seja o Facebook, que não seja aquele vídeo no YouTube, que não seja aquela mensagem no WhatsApp? Façam a pesquisa, tá? No Google. Estou passando para vocês um outro site de pesquisa que se chama DuckDuckGo, tá? Duck vem de pato, tá? Por que eu estou passando isso? Porque lembra que eu falei para vocês no começo que o Google, na verdade, registra e deixa um rastro de tudo que você faz. Eu não uso o Google hoje em dia, eu uso o DuckDuckGo, porque o DuckDuckGo veio para confrontar o Google, porque você consegue navegar nas pesquisas sem que você deixe rastro para que ele comece a te mostrar propaganda em cima daqueles temas que você pesquisa. Ou que ele tenha alguma ideia do que você pesquisou no passado, tá? O DuckDuckGo eu recomendo para quem quer manter a privacidade daquilo que navega dentro da internet, tá? Então, são dois sites de busca que, se vocês não acharem no boatos.org, usem os dois também para vocês poderem solidificar a informação para ver se ela é idônea ou não é idônea, tá? Muito bem. Falei de fake news, falei que tem a ver com o jornalismo também, e a gente tem que analisar também como é que a mídia tradicional está se comportando, ou tem se comportado, né? E que muitas vezes, por falta de uma multiplicidade de fontes, a gente simplesmente acreditava na fonte que seja como verídica, tá? Eu me lembro que quando eu estava no segundo grau, eu era assinante de um dos jornais de grande circulação, e minha única fonte de informação era aquela fonte que era aquele jornal, e ponto. Então, hoje em dia, não dá mais para ir numa única fonte de informação se você quer realmente tirar uma conclusão que seja mais verídica, tá? E a gente vai ver por quê. Seja qualquer mídia, seja um jornal, seja uma rádio, ou seja uma televisão, a gente está falando em mídias que são privadas. E mesmo que seja uma mídia, uma televisão paga pelo governo, o anunciante é o governo, que também tem suas prioridades, tem as suas parcialidades, tá? Então, vou dar para você, ou seja, jornal, rádio ou televisão, eles têm que viver de anunciantes, tá? Então, a fonte principal de renda de qualquer uma dessas três mídias é o anunciante. Então, estou dando para vocês um exemplo, tá? Isso aqui é uma suposição. De maneira nenhuma estou dizendo que tem a ver com nenhum dos dois fabricantes que está na notícia. A notícia, sim, é verídica, tá? Mas digamos que, tradicionalmente, seja um jornal de grande circulação, uma rádio, uma televisão de grande audiência, um dos maiores anunciantes que essa mídia tenha seja um grande fabricante automotivo, tá? Então, é um dos maiores clientes que essa mídia tem. E, de repente, vem essa bomba de notícia dizendo que dois fabricantes grandes automotivos vão ter que pagar mais de $1 bilhão em cima a fraude que eles fizeram em cima do certificado de emissões que eles faziam, nesse caso aqui na Europa. Tá? É uma notícia bomba que, obviamente, vai destruir a credibilidade desses fabricantes automotivos. Tá? E essa mídia, ela está a ponto de tomar uma decisão de como publicar isso, sabendo que vai ter um impacto para o maior anunciante deles. Tá? Então, que opções que ela tem? Primeira opção ela simplesmente publica a notícia em manchete, provavelmente vai impactar muito aquele anunciante que tem a ver com a notícia, e provavelmente o que vai acontecer é que aquele anunciante não vai anunciar com a mesma intensidade, ou talvez deixe de anunciar na semana seguinte, no mês seguinte, assim por diante. Primeira opção. Segunda opção.
avisa antecipadamente, discute a notícia antecipadamente com o anunciante, para ver de que forma eles podem publicar. É a segunda opção. Terceira opção, publica a notícia numa nota menor. Não vai estar mais na manchete, vai estar numa nota menor. E quarta opção, simplesmente não publica a notícia para não afetar aquele anunciante. Tá? Aqui, de maneira nenhuma, estou dizendo qual que é a opção certa ou qual que é a opção errada. Estou falando aqui de opções que existem e acontecem na decisão que uma mídia tem quando acontece esse tipo de coisas. Então, a conclusão que se chega aqui, a mídia ela depende do anunciante. O anunciante pode ser uma grande corporação ou pode ser o próprio governo. Porque o governo tem formas de anunciar, ou através de editais, ou através de atas, coisas que ela tem que pagar a mídia para que ela possa publicar coisas que muitas vezes até ela também coloca como obrigatório ser divulgado nas mídias de grande circulação. É assim que ela coloca, quando ela coloca um edital para mídias, né? Então, há parcialidade em cima de tudo isso, tá? Então, se o anunciante é um grande conglomerado privado, governo, seja uma estatal ou até um partido, há uma interferência do anunciante em relação à mídia, tá? Então, esse é o cuidado que vocês têm que sempre observar e aí se entende por que uma mídia ela age de uma forma com um tipo de notícia e por que uma outra mídia, uma outra fonte, ela funciona de uma outra forma para o mesmo tipo de notícia. Porque a interferência que eles têm em cima daqueles anunciantes que eles dependem faz com que eles tenham essas parcialidades, ou mesmo da audiência que eles têm. Eles podem ter um nicho de leitores ou de audiência telespectador que faz com que eles se foquem num tipo de enfoque na notícia que eles divulgam. Tá? Além disso, todas as mídias tradicionais, sem exceção. O jornal, nem se fala. O quanto que o jornal sofreu com a internet. Quantos jornais vocês viram a nível local que simplesmente quebraram porque não suportaram a internet? Ficou irrelevante. Você hoje não vê mais, vou dar um caso aqui, a Tribuna do Paraná, que se via, qualquer taxista tinha que comprar todo santo dia a Tribuna do Paraná. O que o taxista faz hoje? Ele olha no celular. Né? Então, houve um impacto direto em cima disso. O rádio, quem está substituindo o rádio? Você vê quase todo mundo hoje assinando Spotify. Assina lá seus R$30 o Spotify. O que acontece? Desliga o rádio. Tá? Então, hoje, você conseguir uma renda através de um rádio e um jornal está cada vez mais difícil. A TV aberta, né? Se fala tanto de hegemonia daqui é a número 1 hoje em TV aberta. A TV aberta hoje faz algum tempo está sob ameaça em cima do que é hoje o maior concorrente dela, que é a TV paga pela internet, que se chama Netflix. Tá? Então, as mídias tradicionais estão em xeque. Então, imagina o ambiente em cima de empresas que dependem de anunciantes e os anunciantes estão migrando para as mídias novas pagas. Né? Então, é uma realidade nova que está quebrando o modelo de negócios tradicional da forma como se divulga notícias. E a gente quer a notícia de graça hoje em dia. Isso que é o pior. A gente não paga pela notícia. Então, por isso que essas parcialidades acontecem com mais frequência. Tá? Como é que eu analiso uma notícia que muitas vezes eu acho que tem um viés e eu preciso ver os vários lados, as várias opiniões distintas, tá? Eu posso chegar a consultar até
8 fontes diferentes, e eu tenho certos tipos de notícias que muitas vezes eu tenho que ir lá e pesquisar nessas 8 fontes diferentes para eu poder ter um parecer, uma opinião minha, uma crítica minha, que seja pessoal e seja confiável, que afinal sou eu que estou formando, né, a opinião, tá? A gente tem as mídias digitais tradicionais, dos que têm notícias já há mais tempo. Aí eu destaco as 3 maiores. Para mim, a UOL, que é o Grupo Folha, o Estadão e a Globo. Tá? São as 3 mídias tradicionais que continuam noticiando as notícias de uma maneira escrita, né? Com mais tradição, e continuam sendo minhas 3 fontes de informação principais. Tá? Tem 2 fontes novas, que eu estou chamando de canais digitais emergentes. Tá? Primeiro é o Antagonista. O Antagonista ele surgiu durante o impeachment da Dilma, com bastante força, fez muito furo de reportagem na época. Tá? Dentro de uma realidade onde basicamente toda a mídia estava apoiando o impeachment, né? Que aí depois, com o tempo, a gente viu que o impeachment ele realmente foi bem mais forçado do que a gente viu na época, né? E o Antagonista foi um dos que fez muito furo de reportagem na época, e hoje é um canal que eu digo que é um dos mais importantes, né, desses canais novos e emergentes. E o segundo, com menos audiência, é a Revista Oeste. E tanto o Antagonista quanto a Revista Oeste é uma junção de 3, o Antagonista são 3 jornalistas, a Revista Oeste, se não me engano, são 4 ou 5, tá? E que vão angariando colunistas, inclusive de outras mídias, estão formando a Revista Oeste. Muitas vezes, uma notícia que me parece ainda nebulosa nos canais que estão à esquerda e até à direita, eu às vezes consigo tirar o fiel da balança consultando esses 2 canais aqui do meio, tá? Por isso que eu digo que são canais emergentes, tem muito menos audiência do que os que estão nos lados ali, mas são fonte de informação importante para mim. E por último, não menos importante, eu coloco a coluna ali da direita, os canais de vídeo, tá? E são fontes hoje de informação importantes. A rede Jovem Pan virou uma rede de informação importante, tá? A rede Band News, então, ela basicamente substituiu o que era a rede CBN antes, tá? E por último, a mais nova aí na praça, né? A CNN Brasil, que infelizmente teve um azar danado, né? Era para ser a primeira TV paga por assinatura no Brasil, e com a pandemia ela teve que se abrir, né? E hoje ela surgiu e continua de graça, né? Por que eu digo que são canais de vídeo? Porque eles não têm a tradição de fazer notícias escritas, tá? Todo o conteúdo dela ela é eminentemente por vídeo. Você tem que entrar no canal deles todo dia para ver as notícias. O bom é que eles compilam as notícias ou extraem as notícias para vídeos curtos, né? Muitas vezes você quer algo mais sumarizado, ele sumariza. Então, muitas vezes, simplesmente olhando um vídeo de 10 minutos diariamente, você consegue o supra-sumo aí da informação, tá? De novo, em geral, no dia a dia é mais fácil você ler notícias escritas, tá? Mas muitas vezes você quer uma informação um pouco mais completa, é bom você ver o vídeo também. De novo, quando eu estou em dúvida de absolutamente tudo, chega um momento que eu, às vezes, tenho que consultar as 8 fontes de informação para eu poder formar uma opinião mais sólida do meu lado, tá? Muito antigamente, a gente, para quem trabalhava em empresa, a gente tinha muitas vezes a opção de contratar um serviço de clipping, né? E vinha efetivamente um clipping, né? Que eram 2, 3 folhas com as colagens, né, das notícias de jornal, né, xerocadas, e era o serviço de clipping. Hoje, o serviço de clipping, você consegue fazer o mesmo serviço de clipping através do Google News.
você consegue um app no celular, ou você consegue no teu navegador, filtrar quais as notícias, com quais temas você quer filtrar, e que você tenha um sumário das notícias diariamente. Esse é um outro serviço que é bem legal, que ele alarma no meu celular e ele me dá um clipping da mesma forma que eu tinha na forma tradicional, quando ele vinha xerocado, aí o sumário das notícias. É uma outra forma de você ter a fonte de informação. O bacana de tudo isso é que você tem uma diversidade hoje de informação muito grande. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Mas você tem uma acuidade de informação muito maior, tá? E lembrando, todo veículo, pelos motivos que eu dei anteriormente, todo veículo tem o seu viés, tá? Então, à medida que vocês forem se familiarizando em comparar notícias entre fontes diferentes, vocês vão perceber qual que é o viés de cada uma dessas fontes. Vocês vão ver que vão ter fontes que têm uma ideologia mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o tipo de audiência que é nesse perfil aqui, faixa etária, assim por diante. Com o tempo, vocês vão pescando isso de cada uma dessas fontes. Aí posso dizer que vocês chegam no suprassumo de ser um analista de notícias de primeira. Última dica. Estamos falando muita coisa que você tem que navegar, a gente usa muito celular hoje em dia, em geral, né? Talvez o único que eu conheça, e eu vou apontar o dedo, PC Rigo, eu vejo você usando pouco celular e você é uma referência para mim. E exatamente em cima da dica que eu dou aqui. É bom você não criar uma dependência química em cima do celular, tá? Então, sintomas que você está criando uma dependência química no celular. Você reaciona incondicionalmente a qualquer bip do celular, de você já querer acessar o celular e tudo mais? Primeiro sintoma. Segundo sintoma, você tem dificuldade para se concentrar em tarefas mais longas, que exijam, inclusive, você ficar longe do celular, tá? Por exemplo, estudar um livro, tá? Segundo sintoma. Terceiro sintoma, você sente fadiga mental chegando no final do dia? Antes que você tenha sono, eu digo, nesse horário aqui, de que anoitece, 6, 7 horas da noite, terceiro sintoma que talvez você esteja em sintomas de estresse de telefone celular. Falei de dependência química, é estresse por excesso de dopamina, que é um hormônio que a gente libera quando a gente é intensamente estimulado, tá? E a droga disso é que a forma como você acessa esse celular hoje em dia, que você tem a notícia disso, daquilo. O Facebook, os posts são muito curtos e pula de um tema para outro tema completamente diferente. Tua cabeça, ela tem que criar sinapses completamente diferentes e isso consome energia. E o cérebro, como diz o ditado, né? A lei do menor esforço. O cérebro não gosta de ficar sendo exigido o dia inteiro, principalmente para coisas que ele tem que buscar endereços diferentes. Puxa, estava falando em moda, agora está falando em fofoca, agora está falando em política, está falando em futebol. São temas completamente diferentes, às vezes no intervalo de 2 minutos, 3 minutos, na hora que você está simplesmente rolando a tela no Facebook. Isso gera muita dopamina, isso estressa o cérebro, tá? Isso pode chegar a gerar fadiga mental. Qual que é o remédio? Primeiro, desliga as notificações de grupos no WhatsApp em geral. Você não precisa estar conectado o dia inteiro naquele grupo. Simplesmente veja o que aconteceu na hora que você tiver tempo, na hora que você tiver afim de acessar e tudo mais. Acesse, idealmente, qualquer app de mídia social 1 ou 2 vezes ao dia somente. Faz o lote todo de uma vez só e não fica picado, porque isso vai consumindo dopamina do cérebro, né? Gerando dopamina, melhor dizendo, tá? E por último, o sono de cada um de nós é sagrado. Você ter o espaço para você ir
desacelerando antes de você dormir é extremamente importante para você manter uma qualidade de sono. Se você está com problema também de qualidade de sono e você costuma levar o celular para a cabeceira para a cama e deixar na cabeceira da cama, uma dica: deixa o celular longe da cabeceira da cama, tá? Teu sono é sagrado. Você vai ver que com isso, teu nível de dopamina vai diminuir e na hora que você tiver que responder alguma coisa ou ler alguma coisa, em vez de muitas vezes você dar uma resposta intempestiva e muitas vezes que você se arrepende, suas respostas vão ser mais estruturadas e mais coerentes. Tá? Com isso, eu diria, companheiro e companheira, seja mais criterioso. Tome seu tempo para analisar, criticar a notícia. Dei para vocês as ferramentas para que vocês possam ter um melhor discernimento. Tá? Seja no final do dia o melhor formador de opinião e com qualidade que a gente pode ter, que o Leão continua sendo uma referência para a sociedade. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aberto para perguntas. E muito obrigado. Eu vi o chat aqui não sei se está com perguntas, não cheguei a ver, mas eu vejo que ele tem talvez tenha várias perguntas. Passamos a palavra para a nossa moderadora, para ver se tem algum fato a ser destacado. A princípio não tem nada destacado e também não há as mãozinhas, né, levantadas para questionamento. Realmente as colocações do companheiro Pablo foram excelentes. E assim, eu acho que o pessoal ainda está em estado de choque com todas as revelações. É verdade. É verdade. Bom, mas então está aberto aí um tempo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, levante a mão, coloque a mãozinha na tela. Maria Carolina pediu a palavra. A palavra, então, a companheira Maria Carolina. Boa noite a todos. Saúdo, primeiramente, companheiro DG Carlos Silva, e em nome dele, cumprimento a todos os demais presentes nessa reunião. Primeiramente, companheiro Pablo, dizer que ouvir essa palestra nos abriu ainda mais a mente e os nossos olhos. Sua palestra é impecável, como sempre, e eu tenho uma pergunta para te fazer, que é uma coisa que acontece com o meu dia a dia, e eu não sei se entra bem no teu negócio agora, quando você falou agora do WhatsApp, do Face, que a gente fica muito ligado constantemente com o WhatsApp, que a gente tem que prestar mais atenção no nosso descanso, na nossa rotina, até para não viciar demais, né? Só que no caso, assim, por exemplo, o meu caso eu quero citar para você e para todos os meus companheiros, eu quero dividir um pouco da minha experiência com o celular. Normalmente eu tenho tanto as duas escolas de música que eu trabalho, os meus alunos, é uma rotina assim que eu estou direto com o celular, mas é uma rotina assim que faz parte do meu trabalho e da minha rotina, né? E às vezes não dá muito para desvincular o WhatsApp, não dá às vezes muito para se desvincular do Facebook e do WhatsApp, né? Então, uma coisa assim, por exemplo, companheiro Pablo, uma coisa que eu quero perguntar para você é a seguinte: em casos assim, por exemplo, assim, acontece às vezes muito manda um monte de coisa no celular, e são de grupos que você tem, né? Que você tem muito contato, tudo tal, mas não param de mandar coisa e fica entupindo o celular e você toda hora tem que prestar atenção nisso daí, né? Em vez de prestar atenção em coisas importantes que te ocupam no dia a dia, né? Do teu trabalho. Como é que faz para assim, quando você está com um grupo que te manda muita coisa que não tem o seu interesse, como no caso no WhatsApp, às vezes acontece, a gente tem
às vezes pessoas que enviam para você coisas que não são do teu interesse. E como é que você faz daí? Como é que entra nessa história daí? Como é que silencia esses grupos que você não quer receber? Você quer ficar só no negócio? Como é que fica isso? Vamos lá. Primeiro, eu acho que você mesmo identifica, eu coloquei ali alguns sintomas. Se você se identifica com algum dos sintomas, então é hora de agir, né? Tem alguma coisa que tem que ser menos, né? Ou seja, chega num ponto onde a cabeça diz, chega, né? E chega para as coisas importantes. Principalmente, o que mais acontece é a dificuldade que você tem para concentrar. É o sintoma que mais acontece. Eu não consigo me concentrar porque a dopamina faz com que, da mesma forma que aquele que é viciado, de repente, em brigadeiro, digamos assim, puxa, ele tem que comer brigadeiro de tantas em tantas horas. É o mesmo hormônio, tá? Que faz com, puxa, como é que eu não estou vendo o meu celular, tá? Isso é uma dependência química, tá? Então, isso tem que parar. Você mesmo falou, tem grupos que estão colocando muito lixo. E, infelizmente, o WhatsApp, você não tem filtro de lixo dentro do grupo. O que você pode é classificar o grupo. Tem grupos que colocam mais lixo, que eu vou lá na configuração do grupo e eu vou ter uma opção de colocar em mudo as notificações. Eu posso fazer isso por 8 horas, por uma semana, por um mês, ou posso colocar isso indefinidamente, tá? Então, minha sugestão para aqueles grupos que estão colocando muito lixo e estão tomando um tempo desnecessário teu, que você me falou, estão me ocupando um tempo desnecessário. Desliga a notificação. Você só vai consultar aquele grupo na hora que você quiser. E você fala uma palavra, eu tenho que. Não, você não é obrigada a a gente diz, né? Teu ouvido não é pinico, teu olho também não. Então, você não é obrigada a ter que consultar toda vez que faz bip o grupo, se o grupo está colocando lixo. Então, desliga a notificação e você só vai consultar a hora que você quiser. Isso vai fazer com que você pare de se condicionar. Eu digo, é a mesma coisa que você colocar né? Tinha aquele dispositivo, né? Que se o cachorrinho chegasse perto do negócio, colocar perto e ele jogar um spray, né? Ou dar um choquinho, né? no cachorro. O celular é a mesma coisa, é o choquinho que está te dando. Você tem que sair dessa dependência química. Respondi a pergunta? Companheiro Pablo, conforme eu disse, realmente o pessoal estava um pouco parado, mas agora no chat estão parabenizando pela palestra, muito esclarecedor, excelente palestra, parabéns, fantástica palestra, porque realmente, assim, nos abriu muito a nossa visão e também algumas orientações muito boas. Devolvo a palavra para o PCC Rigo. Muito bem, meus amigos. Deixa eu fazer alguns comentários aí a respeito. Primeiramente, fazer um elogio para o companheiro Pablo. A palestra dele foi sensacional, esclarecedora, informativa, fez pesquisa, trouxe notícias, novidades, enfim, eu fiquei extremamente satisfeito com o que ouvi. Mas eu chego à conclusão, e eu acho que isso vai na linha de raciocínio do companheiro Pablo, que nós não sabemos usar as mídias. Nós sabemos fazer mecanicamente, mas nós não somos eficazes no uso da mídia. Eu passo 2 dias sem acessar um grupo, quando eu chego lá tem 600 mensagens. Como é que eu vou ler 600 mensagens? Bom, vamos ver, abre aqui, né? Aí começa da primeira, a número 600, a número 1 das 600 está a 200 passadas de tela do celular. Aí, finalmente, chega lá na passagem, é assim, parabéns, aniversário do fulano, parabéns, 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 parabéns.
Pô, meu Deus do céu, eu acho que tinha que ter algo mais racional nisso, não é possível. Quando morre alguém, então, sentimento, 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 sentimento. Bom, né? E o pior é quando começa a discussão, né? Aparece lá alguém, puxa um fiapo qualquer, começa a discussão, um é a favor, outro é contra, e vai, sem acrescentar, sem fazer com que o diálogo cresça, nem nada, é uma perda de tempo. Aqui em casa, a Lil e a Luísa são, eu não sei qual é, são iPhone dependentes, ou seja, estão com o telefone na mão o tempo todo, né? E eles acham que, mandando uma mensagem para mim, eu vou ler a mensagem e vou responder na hora. Eu não faço isso. Eu tenho os meus horários para usar, para pegar o iPhone e ver o que está acontecendo. Porque, pô, se eu for ficar o tempo todo escutando, isso que você indicou aí de tirar o som, isso eu já fiz permanentemente. Tem vários grupos aí que eu tirei som e tal. E se alguém tem algum assunto que é importante para falar comigo, use o telefone. Manda o telefone, aí eu atendo o telefone e aí está resolvido. E esse é um recado para todos também, porque tem alguns dos palestrantes que fizeram já palestras e tudo, me mandaram mensagem, né? Um deles eu fui ver hoje a mensagem, porque ela estava lá no final, tinha 200 grupos e tudo isso aqui, que eu não tinha acesso àquilo lá, entende? Só hoje, quando houve um tempinho, eu fui mexer nisso aí. Então, eu acho que a gente tem que aprender a racionalizar o uso dessa ferramenta que é extraordinária, dessas ferramentas que estão aí. Pô, se a gente soubesse usar bem isso aí, seria fantástico. Mas eu continuo no meu caminho aqui de não ser um iPhone dependente, ou seja, eu toco o barco como ele pode ser tocado. Agradeço extraordinariamente, imensamente ao companheiro Pablo pela sua apresentação, foi muito boa, excelente. Eu agradeço a participação do nosso companheiro João Santos, que é um dos diretores da Escola de Leonismo, a nossa companheira moderadora Aurelinda também, que trabalhou nas nossas atividades. E, dizendo isso, eu passo a palavra ao nosso governador, para ele proceder o encerramento da nossa reunião. Muito obrigado, companheiro Cláudio Rigo. Não tenha dúvida, a Escola de Leonismo sempre surpreendendo, né? Temas importantes, e tenho certeza que abriu os olhares e também o pensamento de muitos sobre essas mídias que estão aí. É um repensar sobre o que a gente lê, sobre o que a gente vê, para poder também ter uma opinião formada. E como muito bem foi falado no início, nós, companheiros leões, companheiras e domadoras, enfim, nós leões, temos que ter muita informação certa para que nós possamos também dar direção às pessoas que estão do nosso lado. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, quero agradecer aí a explanação muito, muito, muito importante, esclarecedora do nosso companheiro Pablo Molina. Tá? A partir de amanhã, já estará no YouTube, com certeza. Nós vamos passar imediatamente amanhã pela manhã para o companheiro Carlos Eugênio para fazer, então, a colocação no nosso canal YouTube, essa palestra tão importante quanto as outras que já estão lá. Ok? Então, um agradecimento especial a todos que estão participando. Um boa noite especial ao nosso companheiro Valdir Wesley, nosso tesoureiro do Distrito Múltiplo, que muito nos honra aí com a sua participação. E, claro, todos que estão aí junto com a gente, são carinhas, são rostos aí sempre ativos e que nos motivam mais ainda, nem que seja virtualmente, mas essa força virtual que tem, aqui demanda no dia a dia da gente, é importante. Então, sejam todos bem-vindos. Quero agradecer imensamente a todos que estão nos prestigiando na Escola de Leonismo, que é transpor, valorizar, acrescentar conhecimento a todos. Tanto é que todos esses temas vão ser colocados à disposição não só do Lions, mas da comunidade. Assim, então, é a nossa Escola de Leonismo. Dizer que amanhã nós teremos também mais um tema que é importante para o nosso dia a dia do Lions, né, que é protocolo. Está aí já o companheiro Raul,
prontamente para, então, esclarecer dúvidas com relação ao protocolo. A gente tem andado em alguns clubes e conversado com alguns colegas, e muitos são os protocolos, né? Eu acho que, como nós somos vamos analisar assim, uma empresa com matriz e filial, não tenha dúvida que alguns procedimentos têm que ser iguais. Nós somos um mais internacional, temos alguns protocolos que têm que ser colocados em prática, e assim tem que ser pelo nosso distrito, e assim tem que ser também para os nossos clubes. Então, com certeza, amanhã teremos também uma boa explanação sobre esse tema protocolo. Dizer também, não é, que nós estamos aí, companheiro João Santos, com certeza, não cobrou hoje, né, mas eu vou dar um recadinho sobre o nosso planejamento estratégico. Vamos lá, quem ainda não respondeu ali os seus questionamentos, as suas perguntas, referente ao nosso planejamento estratégico, ainda dá tempo, para que nós possamos, em 3 meses, fazer uma avaliação desse nosso trabalho, do fortalecimento, do engrandecimento do nosso movimento leonístico. Então, um agradecimento especial a todos, não vou nominar porque são todos nossos amigos, todos conhecidos, e com certeza Lions é isso, é amizade, companheirismo e fortalecimento. E a partir daí, se não temos mais nenhum pronunciamento, nós vamos para o encerramento. Tudo ok? Então, vamos lá. Agradecemos os participantes pela excelente participação e vamos fazer a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, influi em nós o amor ao próximo, tudo ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e grandeza. Pelai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, e assim nós vamos cada vez mais unidos para fortalecer o Lions, o nosso movimento leonístico. Uma salva de palmas ao nosso pavilhão nacional. E uma salva de palmas para todos vocês que participaram e engrandeceram mais esse evento da Escola de Leonismo. Muito obrigado a todos e declaro encerrado, então, mais uma palestra, mais um momento da Escola de Leonismo no nosso distrito LD1. Muito obrigado a todos e boa noite e que Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Um abraço. Boa noite. Até a Falou, próxima. companheira Arluce, companheira PDG Ednor. Um abraço. Boa noite a todos. Parabéns, Pablo, pela Pablo, parabéns. Parabéns, Pablo. Show Uma de bola. excelente Arrasou. palestra. Companheiro Pablo, parabéns. Obrigada. Oi, Carol. Tchau. Boa noite. É isso aí, companheiro Pablo. Notável palestra do Mandou companheiro recado. Pablo. Difícil até de formular qualquer pergunta, porque ele abordou sobre todos os mais diversos ângulos. Muito especial a palestra. Elucidativa. Boa noite, gente. Até a e próxima. motivacional. Vocês lembram da Aracide Almeida? Ela dizia: a bola, quando chegou em mim, já chegou murcha. Quer dizer, ele gastou a bola. É verdade. Show, né? Deu um show. Muito Parabéns, Cláudio, aí, pelos temas que está sendo colocado aí no nosso Escola de Leonismo. Continue assim. Abração, pessoal. O mesmo brilhantismo, ó. Abração, meu governador. Eu convido você, para até, saúde, saúde. Também. Tá? Saúde, Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Grande abraço ao Jorge. Boa noite, companheiros. Hoje estou em Curitiba, dividindo o frio com vocês. Boa noite, governador. Um abraço, governador. Nosso clube aí, né? Isso, estou dividindo o frio com companheiros aqui. Um abraço. Legal, legal. Um abraço. Boa noite. Obrigado pela participação. Amém. Muito bem, companheiro Jorge Lisboa, que bom vê-lo aqui na nossa live. Sempre Pois fico feliz. eu digo sem nenhum favor e nem para ser agradável, não é por isso que eu digo. É um privilégio conviver com esse grupo que compõe um grupo expressivo, que compõe o nosso LD1. É uma família leonística unida
e para servir. É como o lema do nosso governador: união e força para servir. Ô Jorge, para quem não conhece, obrigado, companheiro Jorge. Diga aqui de cidade que você é e de que distrito você é, companheiro Jorge. Eu sou do LD7, no Rio Grande do Sul, no norte do estado. Eu fui governador em 91, 92, faz dias. Faz dias, hein? É.